Bom dia, meus queridos alunos. Dando continuidade às nossas atividades à distância. Hoje nós vamos trabalhar com equilíbrio químico, reações reversíveis, pH e pOH da água. Processos reversíveis são processos que reagentes e produtos são consumidos e produzidos ao mesmo tempo. Então aqui nós temos aqui na figura aqui o processo reversível da água, né? A seta para cima está dizendo que a água está passando do estado líquido para o estado gasoso. E a seta de cima para baixo está dizendo que a água está vindo do estado gasoso para o estado líquido. Então é um processo reversível. Os reagentes e produtos das reações reversíveis são separados por uma seta dupla. Então toda vez que nós tivermos uma reação química com uma seta dupla, certo? Está dizendo que a reação é reversível, certo? À medida que o reagente forma o produto também pode reagir formando o reagente e vice-versa. Ela pode ocorrer nos dois sentidos da reação. Beleza? Constante de equilíbrio, em termos de concentração molar. Vamos considerar uma reação reversível genérica. Então, aqui eu tenho uma reação reversível genérica, tenho que A mais B, sentido da seta 1, formando C mais D, e tenho que C mais D, sentido da seta 2, formando B mais A. Então, é uma reação genérica aqui, ó. Constante de equilíbrio, Kc, é obtida pela relação entre o produto da reação, certo? Então, entre o produto, que é uma multiplicação, do produto da reação. Então, nós temos primeiro o produto da reação, certo? Olhando no sentido da seta 1. Então, nós temos que C e D é o produto da reação, pelo reagente da reação. Então, aqui nós temos que A vezes B é o reagente da reação. Ambos elevados aos seus coeficientes. Então, as letras minúsculas aqui representam os coeficientes, ó. Então, ambas elevadas aos seus coeficientes, tranquilos? Então, a constante de equilíbrio ela é obtida através da relação entre o produto da reação pelo reagente da reação, certo? Onde o sinal de mais nós transformamos no sinal de vezes, sinal de mais transformamos no sinal de vezes, e os coeficientes da reação, certo? Eles viram expoente, tranquilos? Então, aqui nós temos a reação N2 mais 3H2 mais 2NO3. Observem bem, ó, o número 3 e o número 2, eles são os coeficientes, certo? São usados para fazer o balanceamento da reação. O que é balanceamento? A quantidade de elemento no reagente tem que ser igual à quantidade de elemento no produto. O nitrogênio eu tenho 2, nitrogênio aqui eu tenho 2. Hidrogênio 3 vezes 2 dá 6, 2 vezes 3 dá 6. Então eu tenho 6 hidrogênio de cada lado. Então a reação está balanceada. Como é que nós formamos a fórmula da constante de equilíbrio dessa reação? Simples, nós vamos dividir o produto da reação pelo reagente. Então, primeiro vem o produto, que é o NH3 elevado a 2, certo? Então, o coeficiente ele vira o expoente, dividido pelo reagente da reação, certo? Então, está aqui, ó, o reagente da reação. O sinal de mais, ele se transforma em vezes. E o 3, que é o coeficiente, ele vira o expoente. Então, aqui está a fórmula da constante de equilíbrio desta reação. Temos outro exemplo aqui, ó, também já está balanceada. Vamos ver como é que fica a constante de equilíbrio. Primeiro vem o produto, certo? Sendo que o sinal de mais vai se transformar em vezes. O 2, que é o coeficiente, ele vira o expoente. Então, está aqui a reação. Dividido pelo reagente. Então, o 2, ele vira o expoente, certo? Então, para nós montarmos a equação de equilíbrio de qualquer reação, primeiro nós pegamos o produto e dividimos pelo reagente. O sinal de mais, ele se transforma em vezes. O número 2 que está na frente, ele vira o expoente. Tranquilos? Então, aqui nós temos um exemplo aqui, ó. Na equação abaixo, após atingir o equilíbrio químico, podemos concluir a respeito da constante de equilíbrio que, então aqui nós temos uma reação genérica, sentido 1 está formando A mais B está formando C mais D, e no sentido 2 nós temos que C mais D está formando A mais B. Ele pergunta, letra A, quanto maior for o valor de Kc da constante, menor será o rendimento da reação? Não. A constante e o rendimento da reação estão diretamente relacionados. Quanto maior o rendimento, maior a constante. Quanto maior a constante, maior o rendimento. Letra B. A constante independe da temperatura? Não.
A constante está diretamente relacionada à temperatura. Quanto maior a temperatura, nós estudamos na aula anterior, quanto os fatores que influenciam na velocidade das reações químicas. Quais são os fatores? Temperatura, concentração dos reagentes, superfície de contato, certo? E pressão, certo? Então, a temperatura ela influencia diretamente na velocidade das reações. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Se maior a velocidade, maior será a constante de equilíbrio. Tranquilos? Então, também está errado. Ela depende da temperatura. Letra C. Se as velocidades das reações diretas e inversas forem iguais, então a constante é zero? Não. Se a velocidade das reações direta e inversa forem iguais, certo? Nós vamos dividir uma pela outra, vai dar 1. Então está errada. Constante de equilíbrio depende das molaridades iniciais dos reagentes? Sim, depende tanto das molaridades iniciais dos reagentes quanto das molaridades finais do produto, certo? Então depende tanto do reagente quanto do produto. Então ficou faltando completar aqui com o produto, por isso que ela está errada. Letra E. Quanto maior for o valor da constante, maior será a concentração dos produtos? Sim. Acabei de falar para vocês, os fatores que influenciam na velocidade das reações: temperatura, superfície de contato, pressão e concentração dos reagentes, certo? Então, quanto maior for a concentração, maior será a constante. Então, a alternativa correta é a letra E. Tranquilos? Segundo exemplo. Medidas de concentrações para o sistema baixo em equilíbrio a uma certa temperatura fornecem os seguintes resultados. Então, nós temos essa reação aqui, certo? H2 mais I2 formando 2HI. Nós temos as seguintes concentrações: H2 0,10 mol por litro, I2 0,20 mol por litro e HI 1,0 mol por litro. Aí ele diz, determine a constante de equilíbrio das reações nestas condições. Então, primeiramente nós vamos montar a equação da constante de equilíbrio. Como é que nós montamos a equação? Pegamos o produto, aqui, o coeficiente ele vira expoente, dividido pela concentração dos reagentes. O sinal de mais se transforma em vezes, então está aqui, ó. Nós montamos. Agora nós vamos substituir esses valores aqui na equação. Então, substituindo, nós temos, vai ficar 1 ao quadrado dividido por 0,1 vezes 0,2. Então, 1 ao quadrado dá 1, 0,1 vezes 0,2 vai dar 0,02. Sendo assim, nós temos que a constante de equilíbrio é igual a 50, certo? Observe que ela não tem unidade medida. Por quê? Vai ser uma grandeza dimensional. Estou dividindo mol por mol por litro. Então, ela não tem unidade medida. Então, a constante de equilíbrio é 50, certo? Então, o grande problema aqui é montar a equação. Primeiramente, nós montamos a equação da constante de equilíbrio, sempre pegando o produto e dividindo pelo reagente. Tranquilos? Terceiro exemplo. A mesma equação aqui, ó, mesmo raciocínio que nós vamos ter no exemplo 2, nós vamos ter aqui no exemplo 3. Medida de concentração para o sistema baixo em equilíbrio a uma certa temperatura fornecer os seguintes resultados. Então, está aqui, ó, CaO2, 5 mol por litro, HCl, 2 mols por litro, CaCl2, 8 mols e H2O, 4 mols. Então, primeiramente, nós vamos montar a equação. Como é que nós montamos? Pegamos o produto e dividimos pelo reagente, sendo que o sinal de mais se transforma em vezes, o coeficiente vira expoente. Então, vamos ver aqui, ó. Então, está aqui a equação, ó. Produto dividido pelo reagente. O sinal de mais se transforma em vezes, coeficiente se transforma em expoente. Aí nós pegamos esses valores aqui e já substituímos, ó, na equação. CaCl2 é 8, então está aqui, ó, CaCl2 é 8, H2O é 4, só que ele fica ao quadrado, porque tem 2 H2O aqui, ó. CaOH é 5, HCl 2, então fica 2 ao quadrado, porque tem 2 HCl. Então, vai ficar 8 vezes 4 ao quadrado é 16, 5 vezes 2 ao quadrado dá 4, certo? Então, fazendo aí, nós temos os seguintes valores. Vai ficar 128 por 20. 128 por 20 nos dá uma constante de 0,4. Então, aí está o resultado. A constante de equilíbrio é 0,4.
Beleza? Então, o grande problema aqui é montar a equação da constante de equilíbrio, certo? Sempre se atentando para esse detalhe. O sinal de mais se transforma em vezes. O coeficiente ele vira expoente, sempre pegando o produto e dividindo pelo reagente. Tranquilos? Então, foi isso, basicamente é isso aqui que nós temos de constante de equilíbrio. Certo? Foram colocados em um recipiente fechado a capacidade de 2 litros, 0,5 mol de CO. Então, CO eu já sei que é 0,5 mols. E 5 mol de N2. Então, nós temos 5 mol de NO2. A 200 graus Celsius, o equilíbrio foi atingido e verificou-se que havia se formado 3,5 mol de CO2. Então, formou 3,5 mol de CO2. Podemos dizer que a constante para o equilíbrio dessa reação é... Então, primeiro nós vamos colocar os valores iniciais. No início nós temos 0,5 para CO, 5 para NO2, 0 e 0 para CO2 e NO. Agora nós vamos subtrair do que foi consumido, certo? Nós vimos que ele foi formado 3,5 mol de CO2. Se foi formado 3,5 mol de CO2, também vai ser formado 3,5 mols de NO, certo? Reage e produz. Então vamos ver aqui, ó. No equilíbrio, todo mundo vai ficar com 3,5. Então, nós vamos subtrair do que nós tínhamos no início para atingir o equilíbrio. 6,5 menos 3,5 dá 3. 5 menos 3,5 dá 1,5. 3,5 menos 0, 3,5. E 3,5 menos 0 deu 3,5. Agora, nós vamos calcular a concentração de cada um deles, porque nós temos quantos litros? 2. A capacidade era de 2 litros. Então, vamos ver, ó, CO2. Então, tá aqui, ó, CO2. Vai ficar 3,5 sobre 2, 1,75. O NO, 3,5 sobre 2 também. Por que sobre 2? Porque a capacidade era de 2 litros. Então, nós vamos pegar todas essas concentrações aqui e vamos dividir por 2, ó, certo? 3 dividido por 2 deu 1,5 e 1,5 dividido por 2 deu 0,75. Então, nós pegamos cada um deles aqui, pegamos a concentração do equilíbrio, certo? E dividimos pela capacidade do recipiente, que era 2 litros. Então, achamos a concentração molar de cada um deles. Agora, nós vamos montar a equação da constante. Como é que nós montamos? Pegamos o produto e dividimos pelo reagente. Sinal de mais se transforma em vezes. Então, vamos lá. Está aqui a equação. Agora, nós vamos substituir esses valores aqui em cada um deles. Então, está aí, ó, substituindo. Multiplicando um pelo outro, nós temos esse resultado aqui. E nós chegamos que a constante é de 2,72. Então, meus queridos, observem bem. Ó, ele deu uma concentração inicial de CO e NO2, certo? Esse 2 estava zerado. No equilíbrio, todo mundo ficou aqui ó, com 3,5, certo? Para saber a constante de equilíbrio, nós subtraímos o valor inicial, certo? Do que reage, do que produz, para saber o valor do equilíbrio. Após esse cálculo aqui, nós temos que dividir cada um deles pela capacidade, que é de 2 litros. Então, nós achamos a concentração. Depois é só montar a equação. Primeiro vem o produto, dividido pelo reagente. Substituímos os valores, nós chegamos a essa constante de equilíbrio aqui. Ó. Tranquilos? Então, basicamente, é isso que nós temos de constante de equilíbrio. Certo? Agora, nós vamos ver pH e pOH da água. Chamamos de pH o potencial hidrogeniônico e de pOH o potencial hidroxiliônico da água. Através desses valores, verificamos se a água é ácida, básica ou neutra. pH, a fórmula é menos log de H+, a concentração de H+. pOH é menos logaritmo da concentração de OH-. Então, nós temos essas duas equações aqui. Podemos demonstrar que a 25 graus Celsius e em uma mesma solução, pH mais pOH é igual a 14. Então, a soma do pH mais o pOH sempre vai dar 14. Em solução neutra, o pH ele é igual a pOH. Está dizendo, a solução é neutra. Então, pH é igual a pOH, que vai ser igual a 7. Em soluções ácidas, pH é menor que 7 e pOH maior que 7. Isso em soluções ácidas. Em soluções básicas é o contrário. O pH é maior que 7 e o pOH é menor que 7.
As soluções em que H+ é maior que OH-, a concentração de H+ maior que OH- terão características básicas, certo? Soluções em que H+ menor que OH- terão características básicas, certo? Nestas soluções teremos que H+ maior que 10⁻⁷, certo? Então, e nessa solução nós temos que H+ é menor que 10⁻⁷. Tranquilos? Observem bem, duas observações importantes. Ó. Lá da matemática nós temos que menos logaritmo de A elevado a B é igual a B vezes log de A. Ou seja, o expoente de A ele passa para frente multiplicando. Então, menos log de A elevado a B é igual a B vezes log de A. Desculpa, não ter esse menos aqui. Qualquer logaritmo na base 10, ele sempre vai ser igual a 1. Então, log de 10 na base 10 é igual a 1. Na multiplicação de potências de mesma base, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Na divisão de potência de mesma base, conserva-se a base e subtrai os expoentes. Então, nós vamos também utilizar essa regrazinha básica aqui, essas duas lá da matemática, certo? Tanto para a multiplicação quanto para a divisão de potência de mesma base. E aqui nós temos uma tabela de pH e pOH. O pH variando de 0 até 14, o pOH variando de 14 até 0, certo? Onde nós temos que quando o pH e pOH forem igual a 7, a solução é neutra, certo? Neste sentido aqui, a solução é ácida. E nesse sentido, a solução é básica. Ou seja, quando o pH for 3, o pOH vai ser 11. Então, nesse caso, a solução é ácida. Quando o pH for 10, o pOH 4, nós temos a solução básica. Tranquilos? Olha só esse exemplo aqui, ó. A concentração do íon H+ de uma solução é igual a 0,001 mol. O pH dessa solução é... Então, meus queridos, o primeiro passo aqui é transformar esse número aqui numa potência de 10. Como é que nós transformamos uma potência de 10? Certo? Nós colocamos o 10, contamos quantas casas tem após a vírgula. Se são casas após a vírgula, vai ser negativo, certo? Contamos quantos números tem e colocamos o expoente. Como são 4 números, vai ficar 10 a menos 4. Então, aqui, ó, 0,0001 é igual a 10 elevado a menos 4. Por que menos 4? Porque eu tenho 4 números depois da vírgula. 1, 2, 3, 4. Então, fica 10 a menos 4. Nós temos que a equação de pH, pH é igual a menos logaritmo de H+. Então, está aqui, ó, pH é menos log de H+. Vamos substituir o valor de H+. Né? pH é igual a menos log de 10 a menos 4. Então, no lugar de H+, nós vamos colocar 10 a menos 4. Ó. Aí nós vamos usar aquela regrazinha básica lá de logaritmo. O expoente, que no caso aqui é o 4, menos 4, ele vai passar para frente multiplicando. Ó. Então, pH é igual a menos da fórmula do menos 4 que vem aqui, eu coloquei entre parênteses, ó, vezes log de 10, certo? Então, nós estamos usando a primeira regrazinha básica. O expoente, que é menos 4, ele pode passar para frente multiplicando. Ó. Só que nós já tínhamos o sinal de menos da fórmula, então colocamos entre parênteses para separar os dois sinais. Segunda regra básica, qualquer logaritmo na base 10 é sempre igual a 1, certo? Então, nós fazemos aqui, ó, fazemos o jogo sinal, menos com menos dá mais, então fica 4. 4 vezes 1, porque qualquer logaritmo na base 10 vale 1, dá 4. Então, pH é igual a 4. Novamente, ó, menos com menos dá mais, fica 4. Qualquer logaritmo na base 10 é sempre igual a 1. 4 vezes 1 dá 4. Então, se o pH é 4, nós vamos lá na tabela, né? O que diz a tabela? Que a soma de pH com pOH tem que dar 14. Então, se o pH é 4, o pOH é 10. Então, tá aqui, ó, pOH é 10. A soma tem que dar 14, certo? Aí nós consultamos lá na tabela, pH 4 e pOH 10. Voltando aqui na tabela, ó. pH 4 e pOH 10. Então, nesse caso aqui, a solução é ácida. Quando o pH é 4 e o pOH é 10, nós estamos aqui, ó, solução ácida. Então, nós temos, certo, que a solução é ácida. Beleza? Exemplo de número 2. Novamente aqui, ó.
Só que aqui mudou agora, é OH-, então nós vamos achar primeiro POH. Preste bem atenção, quando ele der a concentração de H+, nós vamos achar pH primeiro. Quando ele der a concentração de OH-, nós vamos achar POH. Então, nós vamos ter que transformar esse número aqui para uma potência de 10. Ó. São 5 números depois da vírgula, então vai ficar 10 a menos 5. Quer ver? Vamos ver, ó. OH- vai ficar 10 a menos 5. Por que menos 5? Porque são casos após a vírgula. Tem quantos números depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 a menos 5. Como é OH, nós vamos achar o POH, que é menos log de OH-. Então, POH é menos log de 10 a menos 5. Então, está aqui, eu substituindo 10 a menos 5. Esse menos 5 é o expoente, ele passa para frente multiplicando, certo? Então, fica menos 5. Aí eu coloco dentro de parênteses, porque tá para separar os dois sinais, o sinal da fórmula menos, aí vem o menos 5, vezes log de 10. Logaritmo na base 10 é sempre 1. Então, menos com menos, mais. 5 vezes 1 dá 5. Então, nós achamos que o POH deu 5. Se o POH deu 5, o pH vai dar 9. Por que 9? Certo? Tem um erro aqui, ó. Seria 5. Por que 9? Porque a soma dos dois tem que dar 14. Então, 5 mais 9, 14. Então, quando o pH é 9 e o POH é 5, nós estamos depois da solução neutra. Então, vai ser solução básica. Olha, consultando aquela tabela, nós vamos verificar que o POH, quando ele for 5, certo? Nós temos uma solução básica. Tranquilos? Então, meus guerreiros, é só tomar cuidado com essa transformação aqui, ó. Após a transformação, é só a aplicação da equação. Beleza? Próximo exemplo. A concentração de íons H+ e OH- são dados abaixo. Calcule o pH e o pOH e faça a classificação das soluções em ácida, básica ou neutra. Certo? Então, na letra A, eu vou achar o pH. Por que eu vou achar o pH? Porque eu tenho a concentração de H+. Na letra B, eu vou achar o pOH, porque é OH-. Na letra C, primeiro eu acho o pH, porque eu tenho H+. E na letra D, primeiro eu vou achar o pOH, porque eu tenho OH-. Então, tanto na letra A quanto na letra B, nós vamos fazer aqui a transformação que nós vimos anteriormente. Então, vamos ver aqui, ó. Letra A, 0,001. Então, são 3 números depois da vírgula. Então, fica 10 a menos 3. Então, pH é igual a menos log de H+, substituindo 10 a menos 3, certo? Esse expoente ele vem para frente multiplicando. Nós colocamos entre parênteses para separar do sinal da fórmula. Menos com menos dá mais. Logo na base 10 vale 1. 3 vezes 1 dá 3. Então, pH deu 3, pOH 11. Aí nós vamos consultar aquela tabela lá, né? Lá na tabela, nós vamos verificar que quando o pH for 3, a solução é ácida. Letra B, OH-. Então, 0,01. São 2 números após a vírgula. Então, fica 10 a menos 2. Então, se OH-, nós vamos achar o pOH. Então, menos log de OH-, fica menos log de 10 a menos 2. O menos 2 ele passa para frente, multiplicando entre parênteses, que é para separar os sinais. Menos com menos dá mais. Logaritmo na base 10 vale 1. 2 vezes 1 dá 2. Então, pOH dá 2. Se o pOH deu 2, o pH vai dar 12, porque a soma tem que dar 14. Então, consultando lá na tabela, nós vamos ver quando o pOH é 2, a solução é básica. Tranquilos? Letra C. Olha o que nós temos de diferente na letra C. Nós temos multiplicação, ó, de potência de mesma base, que a base é 10. Então, nós vamos usar aquela regrazinha que eu falei lá no início para vocês. Ó. Toda vez que nós tivermos uma multiplicação de potência na mesma base, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Então, aqui, ó, eu conservei a base que é 10 e repeti, ó, menos 3, mais 4, menos 5. Certo? Então, nós vamos somar esses 3 números aqui. Ó. Menos 3 mais 4 vai dar mais 1. Mais 1 menos 5. Mais 1 menos 5 vai dar menos 4. Beleza? Então, nós vamos ficar com 10 elevado a menos 4. Então, substituindo aqui 10 a menos 4, nós vamos calcular primeiro o pH, porque é a concentração de H+, está aqui a fórmula. pH é menos log de 10 a menos 4. Mesmo assim, o expoente ele passa para frente multiplicando. Menos com menos dá mais. Log na base 10 vale 1. 4 vezes 1 dá 4. Se o pH deu 4, o pOH dá 10. Porque a soma tem que dar 14.
Então, quando o pH for 4, lá na tabela a solução é ácida. Beleza? Então, multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, que é 10, e soma os 3 expoentes. Fizemos a soma, deu menos 4. Já aqui na letra D, nós vamos achar o pOH, porque eu tenho o OH-. Eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base e tenho divisão de potência de mesma base. Então, nós já vamos usar duas regras. Vamos usar a regra da multiplicação, conserva a base sobre os expoentes, e a regra da divisão, certo? Conserva a base e subtrai os expoentes. Mas nós podemos fazer o seguinte raciocínio. Eu vou conservar a base, que é 10, vou colocar o mais 3, vou colocar o menos 4, o mais 6 que está positivo e está dividindo, ele pode passar para cima negativo, certo? É só inverter o sinal, ó. Se ele está dividindo positivo, ele passa para cima negativo. Se ele tivesse negativo, ele passaria positivo. Então, como está mais 6, eu posso transformar tudo numa multiplicação, fica menos 6. Então, está aqui, o som dos 3 agora, certo? Ficou 10 elevado a mais 3, 10 elevado a menos 4, mais 6 estava dividindo negativo, positivo, passou para cima negativo. Então, mais 3, menos 4 vai dar menos 1. Menos 1, menos 6 vai dar menos 7. Certo? Conserva o sinal e somos expoente. Então, aqui eu tenho 10 a menos 7. Beleza? Então, como é OH-, eu vou achar o pOH. Então, está aqui a forma do pOH. Substituindo menos log de 10 a menos 7, o menos 7 ele passa para frente entre parênteses, por causa dos dois sinais. Menos com menos dá mais. Logo na base 10 dá 1. 7 vezes 1 dá 7. Então, se o pOH é 7, pH também é 7. São iguais. Quando os dois forem iguais, nós temos uma solução neutra. Tranquilos? Então, meus queridos, é basicamente isso que nós temos de constante de equilíbrio de pH e pOH. Espero que todos tenham compreendido. Eu vou estar postando a videoaula juntamente com uma atividade lá no Google Classroom. Um forte abraço para vocês e até a próxima.